Acabou de dizer. Depois você faz o recibo daquele negócio. Mas você tem que fazer lá pro senhor. Tá bom? Vai você aqui, cara. Boa noite, irmãos. Eu saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, vamos estar oferecendo culto ao nosso Deus, nosso Pai, que nós temos a oportunidade, mais uma tarde, no início de noite, de poder estar na sua presença, louvando o seu nome, agradecendo o seu santo nome, pois Ele só é merecedor de toda a honra e toda a glória. Nós estamos aqui hoje gratos a Ele por mais um dia que Ele nos concedeu, que Ele nos concede a cada instante. E eu quero que ler o Salmo 95, que os irmãos acompanhem, que diz assim, o Salmo 95: Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, salmodiamos ao seu encontro, saiamos ao seu encontro com ação de graça, vitoriemo-lo com salmo, porque o Senhor é Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós seu povo, ovelha de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é o povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, pois isso jurei a minha ira, não estarão no seu descanso. Eu destaquei aqui o versículo 7. Ele é o nosso Deus, e nós povo de seu pasto, e ovelha de suas mãos. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração. Deus esteja abençoando a sua palavra no nosso coração, irmãos. Nós precisamos estar sempre atentos a ouvir a voz do Senhor e colocando no nosso coração diante do nosso Deus, porque Ele tem nos ouvido, Ele tem nos sempre nos guardado. Então nós precisamos estar sempre atentos e ouvir a voz do Senhor. Estamos nós de coração aberto. Vamos estar orando nesse momento. Comigo, os irmãos, vão ficar de pé, vamos estar orando, agradecendo ao nosso Deus. Nosso amado Deus, nesse momento, Pai, quando estamos aqui na Tua casa, já reunidos, Pai, em Teu nome, e muitos dos nossos irmãos estão a caminho, Pai, que o Senhor esteja conduzindo, Pai, debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor nos concedeu hoje, e nós estamos aqui, ó Deus, por Tua graça, e obrigado, Pai, por esse privilégio tão grande que Você tem nos concedido. Obrigado, Pai, por cada pessoa que já está aqui, por cada família aqui representada. E continua, Pai, conosco, nos orientando, nos ajudando, Pai, a sempre cumprir com a Tua palavra, Deus, e nos ajuda, Pai, a estar nos orientando, Pai. Abençoa,
tudo que vamos fazer, tudo que vai ser realizado aqui, Pai, através dos cânticos, das orações, das leituras, ó Deus, dos hinos que vão ser entoados, Senhor. Ó Deus, esteja, Pai, no controle de tudo, Pai. Receba o nosso louvor, Pai, como um aroma suave, Deus, e esteja também tirando aquilo que atrapalha, Deus, a nossa comunhão com o Senhor, aquilo que esteja ofuscando, Pai, a nossa comunhão com o Senhor, Pai. Esteja retirando, Pai, que o Senhor esteja acima de tudo, Pai, nos orientando. Nós pedimos, ó Pai, agradecidos em Teu santo nome, Pai. Amém. Pode sentar, irmãos. Convido os irmãos a abrir seus cantores no hino 301. Convido a irmã Isaías. Crer e observar. Vamos cantar este hino que nos fala de confiarmos no Senhor e na sua lei. Ele é um hino muito bonito e um testemunho de advertência para nos firmarmos cada vez mais. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gosto, que bênção, que paz, satisfeito guardar, o teu nome ordenar, alegria que nos traz, e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Em defesas, em dor, ou intriga maior, poderão ao fiel agradar. Ele observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Delícias de amor, comunhão com o Senhor, tem um crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e leal. Ele observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com perseverador, os teus passos queremos seguir. Teu defeito guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Ele observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Vamos cantar mais 375, 375. Esse é suave, mostrando
de melhor no nosso coração. Qual é o maior tesouro que temos na nossa vida, no nosso coração? O Santo Espírito de Deus, Jesus, o nosso Salvador, Deus Pai, o nosso Criador e Senhor. Cantemos como diz, como pede a mensagem. Vamos ficar de pé para soltar melhor nossas vozes. Não tem pressa, é um hino bem suave. Obrigado, irmã. Quero chamar o pastor Neto com os avisos. E em seguida o Ministério do Louvor tem a sua participação também. Boa noite, irmãos. Quero lembrar os irmãos que receberam essa ficha, por gentileza, para entregue, não precisa se preocupar com a foto. Se você a tem, coloque, se não a tem, faça, entregue sem a foto mesmo. Precisa aí, está chamando do mais antigo, né? Bater um retrato para colocar aqui. Então, para isso, devolva para a nossa secretaria. As atividades da semana são as nossas atividades regulares, lembrando que quarta-feira o culto da União Feminina será realizado na casa da nossa irmã Rosa Vieira, né, que em virtude de problemas de saúde, há tempo não pôde estar na igreja, mas hoje à noite ela está. Muito bom poder ter a irmã Rosa de volta, depois de uma batalha com saúde, com a alegria nossa tê-la aqui. Sábado, trabalho regular de cadeias de reunião de mocidade,
e escola dominical, atividades regulares, ok? Então essas são as comunicações da semana. Eu quero ler um convite. Primeira Igreja Cristã Evangélica de Açailândia, senhores pais, diante do grande desafio que temos como igreja para instruir seus filhos no caminho do conhecimento da Palavra de Deus, e sabendo que além do investimento financeiro que fazemos, que a igreja faz com grande alegria, somos cientes que não alcançaremos nossos objetivos sem a sua participação ativa nesse processo. Somos cientes das grandes lutas, somos cientes também das grandes lutas que vocês travam durante toda a semana, na criação, na orientação, na disciplina, no ensino, no sustento, no transporte diário, na manutenção do lar e no trabalho dentro e fora de casa. No entanto, não devem abrir mão daquilo que é primordial para a vida espiritual de seus filhos. Diante disso, convidamos vocês, pais, que têm filhos até 10 anos de idade, para um bate-papo, logo depois do culto, aqui mesmo no templo. Então eu quero pedir aos pais, porque eu tenho um compromisso também depois. Então eu quero pedir encarecidamente aos pais que não se ausentem do templo depois do culto, permaneçam, aqueles que não têm filhos, ok? Vocês podem ir puxar da comunhão, mas lembrando daqueles que estão aqui também, ok? Então os pais, quero pedir aos casais que têm filhos até a faixa de 10 anos de idade, que permaneçam aqui, logo depois venham aqui para frente. A nossa conversa, eu tenho certeza que será bastante rápida, ok? A paz do Senhor esteja com todos, amém? Boa noite, amados. Vamos louvar o nome do nosso Deus. A palavra de Deus diz lá em Salmo: firme está o meu coração, ó Deus. Eu cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, e cantar-te-ei louvores entre as nações. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra. Esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Amém? O Senhor nos libertou do império das trevas e hoje nos tornamos escravos para o maravilhoso amor do nosso Deus. E nós só temos a agradecer por todo esse sacrifício feito por nós. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus com as nossas palmas, com as nossas vozes e de toda a nossa alma, porque nosso Deus é merecedor. Crescer.
Louva o nome de Deus. Comparado ao grande
estar lendo a palavra do Senhor em Efésios 1. Irmãos, abram suas Bíblias em Efésios 1, de 1 a 14. Efésios 1, de 1 a 14. Irmãos, acompanhem as suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que nele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Devemos-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer com virtude nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antemão estaremos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, irmão. Que Deus esteja abençoando a sua palavra nos nossos corações. Nesse momento, vamos chamar aqui as crianças, todas as crianças. Está orando pelas crianças. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo primeiro mensageiro da palavra. Convidar aqui a irmã Raimundinha para estar orando pelas crianças, pelo pastor também que vai trazer a sua palavra, pelas tias também que vão estar transmitindo a palavra de Deus às nossas crianças. Oremos. Deus de amor, nós exaltamos o Teu nome, nosso Pai, porque o Senhor nos concedeu um dia sob os Teus cuidados, e na oportunidade, Pai, nós nos alegramos no Senhor, porque mais uma vez podemos render este culto ao nosso Deus, que só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Nosso Deus, nós te louvamos pela oportunidade neste momento, quando iremos ouvir a Tua palavra. Nós suplicamos, Pai, que o Senhor use o pastor, esse Teu servo, como um vaso nas Tuas mãos, para transmitir a Tua palavra aos nossos corações, da forma como o Senhor já abençoou o Teu servo com a Tua palavra. Nosso Deus, por cada um de nós, como receptores da Tua palavra nesta noite, que nós possamos, Pai, disponibilizar nossa mente e coração para compreendermos a mensagem do Senhor para as nossas vidas.
Te pedimos por essas crianças, Pai, que são o futuro desta igreja e que a partir de hoje eles estão, Pai, se preparando com a bênção de aprender a Tua palavra. Que o Senhor esteja preparando cada coraçãozinho, cada mente, para compreender aquilo que as professoras irão passar aos seus corações. Pai, que elas sejam instrumentos usados pelo Senhor, para que possam usar palavras sábias e compreensivas à altura do entendimento de cada criança, para que eles possam compreender quão grande é o Teu amor para conosco. Nos abençoe em tudo, Pai, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Nós queremos lembrar aí aos irmãos que nós, a igreja, não realizaremos retiro esse ano. Não haverá aquele retiro, encontro no período do carnaval. Aqueles que desejarem participar, o acampamento e o retiro da segunda igreja está aberto aos irmãos que desejarem participar, ok? Então os irmãos procuram a liderança, eu não sei quem está na liderança do acampamento lá na segunda igreja. Então, se os irmãos desejarem participar, entre em contato com os nossos irmãos ali e aproveite o tempo. Apenas na terça-feira de carnaval nós teremos um mini retiro, né? Nós teremos um mini retiro, que é o retiro dos idosos. Nós vamos fazer o retiro dos idosos naquela terça-feira de carnaval. Vamos passar o dia juntos, ok? Depois a gente vai dizer o lugar, vai ter transporte, não se preocupe, tá bom? Nós vamos na terça-feira de carnaval passarmos o dia junto, e desde já eu convido os irmãos a se programarem para aquela data, para estarem conosco, ok? Nós teremos também um encontro de casais no dia 1º de maio. Não, nós temos um passeio no dia 1º de maio, com toda a igreja, ok? Todos são convidados para esse passeio, vamos passar o dia juntos, e desse passeio nós vamos aproveitar e realizar batismo. Aqueles que desejarem batizar-se, procure a secretaria da igreja e nós vamos abrir uma classe de preparação para batismo, ok? Então creio que são essas comunicações. Irmãos, obrigado a todos que nos visitam nesta noite, que estão conosco, aqueles que estão pela primeira vez, aqueles que estão outra vez. Ficamos felizes com a presença de vocês. Eu quero pedir licença aos outros, que eu não peguei o nome, mas mencionar o nome da Fernanda, neto do seu Barbirino, por coincidência, minha sobrinha, né? Filha do Eli, mora em Uruará, Pará. Obrigado pela tua presença conosco. Muito bem, irmãos, nós estamos nesse desafio em pensarmos as nossas crianças para o ano de 2019, e há uma responsabilidade muito grande que pesa sobre cada um de nós, até mesmo aqueles que não têm mais filhos pequenos. Mas nós temos uma grande responsabilidade com esses pequenos, que Deus colocou sobre a responsabilidade de cada um de nós. Orientá-los, ajudá-los, ensiná-los, testemunha de vida para essas crianças, que as nossas vidas marquem profundamente a vida dessas nossas crianças, assim como outros homens e mulheres desta igreja que passaram por aqui, que marcaram profundamente a vida de cada um de vocês. Entre essas pessoas, nós não podemos esquecer, né, da nossa querida saudosa Janoca. Eu sei que ela foi uma pessoa que marcou a vida de muitas crianças dessa igreja, desde o início dessa igreja, né? Que nós também, irmãos, podemos pensar, passar e deixar realmente marcas profundas na vida espiritual, na vida cristã dessas crianças que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. Por esta razão eu trago esta noite 11
verdades bíblicas sobre Jesus, o Cristo. Nós vivemos numa época de muitas inovações. Inovações litúrgicas, inovações religiosas, inovações denominacionais. Nós vivemos cercados de muitas inovações, de construções ideológicas, evangélicas, né? Conceitos, definições que as pessoas costumam dar a respeito disso, a respeito daquilo. Irmãos, e me chama muita atenção. Eu estava considerando essa semana se nós já não estamos enfrentando há algum tempo a mesma dificuldade que a igreja cristã do primeiro século enfrentou. Uma discussão sobre a pessoa do Senhor Jesus. É claro que não há uma discussão docentista a respeito de Jesus, mas ainda parece que as pessoas se aproximam da igreja, adentram a igreja, mas sem com que, de fato, Cristo tenha trazido. Talvez nós fomos arregimentados por alguma coisa, viemos baseado em alguns interesses. Talvez gostamos das pessoas, talvez gostamos do lugar, talvez gostamos do ambiente, talvez gostamos de muitas coisas, mas nós devemos entender que nós estamos na igreja de Jesus, como ele mesmo fala em Mateus, de que ele estabeleceria a sua igreja, e os critérios para entrar ou fazer parte desse rebanho santo não passa por nenhuma construção denominacional, nenhuma construção religiosa. Por essa razão, pensar na pessoa de Jesus e nas verdades bíblicas a seu respeito faz com que nós cheguemos à conclusão das razões que de fato nos faz frequentar uma igreja. Até mesmo diante do desafio que nós temos com relação às nossas crianças. O que nós vamos ensinar para as nossas crianças? Dizer para as nossas crianças a respeito da igreja. Nós vamos lá, como os meus netos não deixam de perguntar todas as vezes que estão lá em casa, nós vamos para a igreja. A primeira pergunta é: vai abrir o parquinho? Aí eu disse: moleque, vai não, mas mesmo assim tu vai para a igreja. Mesmo sem parquinho, tu vai para a igreja. As crianças costumam eleger alguma coisa dentro da igreja para vir à igreja. Mas nós precisamos mostrar para as crianças que o mais importante é a razão que nos leva a ir à igreja.
a razão principal de estarmos na igreja coletivamente, de congregarmos. E isso passa pela compreensão dessas verdades bíblicas a respeito de Jesus. Porque não adianta nós expormos para as nossas crianças as verdades proféticas a respeito de Jesus. Não basta meramente também adentrarmos ao campo das verdades revelativas a respeito de Jesus. Essas verdades que eu coloco são verdades em que simplesmente revelamos como verdade, mas ainda não faz parte da verdade da nossa vida, nem da vida das nossas crianças. Uma verdade revelativa de João 14:6, quando Jesus Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Isso é uma verdade revelada. O que nós precisamos entender diante disso é saber se a criança entende esta verdade revelada ou ela fica apenas no campo da revelação da verdade. Apropriar-se dessa verdade, entender que de fato, como que Jesus se torna o meu caminho, como que Ele é a minha verdade, como é que Ele é a minha vida, por que eu não posso chegar ao céu por outro caminho, que eu não seja Ele. Parecem verdades doutrinárias, teológicas, extremamente profundas, mas não são. São verdades em que as crianças podem compreender. As crianças, como eu gosto de dizer, as crianças não precisam aprender somente as histórias de Jesus. Eles precisam entender a pessoa de Jesus, compreender a pessoa de Jesus, amar a pessoa de Jesus e não as histórias a respeito de Jesus. Diante disso, o que é profundo em Efésios capítulo 1, os irmãos devem abrir as suas Bíblias. Efésios capítulo 1. Quando ele fala de bênçãos espirituais, no versículo 3, quando ele nos fala do processo que Deus usou, a decisão de Deus, no versículo 4, de nos escolher nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, a doutrina profundíssima e inquestionável da soberania de Deus, no versículo 5, no que diz respeito à predestinação para filhos de adoção. Aqui há uma grande confusão construída pelos teólogos do século XVI, e há muitos pregadores, e eu já ouvi alguns dizer que predestinação é doutrina do diabo. Deus nos predestinou. No versículo 7, nós temos uma redenção operada pelo seu sangue, o perdão dos pecados. São verdades simples, espiritualmente profundas, que nós temos aqui. Apesar de tudo isso, diante de tudo isso, aliás, no versículo 9, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua
sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos ele congregará em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como na terra, em quem também obtemos herança. Versículo 11. Nós temos a confirmação da obra de Deus realizada pela pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, no versículo 13, quando nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual ele vai dizer no versículo 14, o qual é a garantia da nossa herança. Diante disso, irmãos, em 1 João capítulo 5, versículo 20, nós precisamos entender Jesus como Filho de Deus, não um ente criado, mas coexistente com Deus, próprio Deus. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por que isso é importante? É importante em virtude de construções adversas que têm sido feitas a respeito de Jesus, no que tange à negação de Jesus como Filho, a negação de Jesus como Deus, a negação da Trindade. E nós temos quase todos os dias a bater às nossas portas pessoas tentando nos passar esta mensagem: Jesus não é Deus. Ele pode até ser filho, mas não é Deus. Os testemunhos de João. E os nossos filhos se deparam com isso. As nossas crianças se deparam com isso. As nossas crianças ouvem isso. E muitas vezes nós não temos a profundidade de rebatermos estas coisas, de ensinar as nossas crianças, de mostrar para as nossas crianças quem é Jesus. Por isso que muitas vezes a maioria se limita apenas em contar historinhas a respeito dele. Em Atos 18:5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Jesus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o profetizado de Deus, aquele de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Apresentar que Cristo é Jesus. Atos 10:36, Jesus Cristo, ele assume uma posição de senhorio nas nossas vidas, até mesmo diante do que ele executa, conforme Paulo em Efésios capítulo 1, a nossa redenção. Ele vai nos dizer também em Colossenses que ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo é o Senhor. E esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos.
E sabe, eu acho que eu já tenho dito isso, que na vida das nossas crianças nós criamos uma grande confusão. E eu já tenho dito, por gentileza, não repreenda ao seu filho e à sua criança quando ele se direcionar a mim como tu. Não obrigue a seu filho me chamar Senhor. Não é tu não, é? Sim. Sou não. Eu sou servo. E sabe o outro problema que ocorre com as nossas crianças? Quando nós oramos a Deus, nós oramos a Deus, tu. Você já usou tu para o Senhor? Já usou tu para Deus? Nós usamos tu para Deus. As crianças ouvem nós orarmos tu para Deus, mas quando uma criança chama um adulto ou direciona um adulto como tu, nós não permitimos, mas ele nos ouve dizer tu para Deus. O que é que nós estamos querendo dizer para as nossas crianças? Está vendo esse cabra velho aqui? Ele é mais importante do que Deus. Ele não pode ser chamado de tu, mas o teu Deus pode. Isso cria uma certa confusão na mente das nossas crianças. Então não batam nas suas crianças, não repreendam as suas crianças, porque tu também é respeito. Agora, se ele chamar de cabra velho, cabra nojento, ou qualquer coisa assim, aí sim, aí você repreende. Se vier com palavrão, aí sim. Mas direcionar a pessoa como tu, não tem nenhum problema. O que é isso? Né? A não ser, temos duas opções. Ou então nós vamos obrigar as nossas crianças a nunca se direcionar a Deus como tu, sempre como Senhor. Desde que nós também possamos dar o exemplo de jamais utilizarmos a palavra tu para o nosso Deus. Isso cria uma certa confusão nas nossas crianças. E sabe, eu acho que esse não é o único problema. Eu creio que isso não é o único problema. O único problema dentro desta condição do Senhor, de Deus como Senhor, de Cristo como Senhor, o grande problema não está na mera palavra, no mero direcionar palavras, está muitas vezes nos nossos testemunhos como adultos. Se nós de fato temos Deus como Senhor, se Ele de fato manda na minha vida, se eu de fato sou servo, é isso que as crianças também querem saber. Se eu sei me posicionar única e exclusivamente como servo diante do meu Senhor, ou se eu faço as coisas sem perguntar para Deus, se eu resolvo as minhas coisas sem consultar ao Senhor, se eu ensino para as minhas crianças, Deus dirige as nossas vidas porque Ele é nosso Senhor. Está querendo alguma coisa, filhinho? Vamos apresentar diante do Senhor para saber se é a vontade do Senhor. Sabe? Até mesmo nos brinquedos, numa roupa, numa necessidade, algo que a criança viu, eu quero. Olha, filho, vamos orar ao Senhor para saber se isso é da vontade do Senhor para a tua vida. Passarmos princípios para as nossas crianças e fazê-las entender a viver na dependência do Senhor, entendendo que o Senhor dirige as suas vidas assim como Ele dirige as nossas. Nos atermos a esta condição de servos, para que entendamos também o princípio de que com os nossos filhos nós somos co-servos, nós somos servos juntamente com eles.
do Senhor. Entendermos esta relação cristã dentro do nosso lar, já tenho falado sobre isso. Jesus é o Salvador. 1 Timóteo 1,5: fiel é a palavra digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Gente, o que me impressiona nesse texto é Paulo dizer, dos quais eu sou o principal. Você já parou para pensar nisso? Jesus é o meu Salvador. Salvou-me como pecador. Eu sou um dos mais desgraçados desses pecadores. E o Senhor atentou para mim. É isso que Paulo está dizendo. Veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal pecador. Talvez nós estejamos voltando a nossa mente para a biografia de Paulo, as atrocidades de Paulo. Quando ele diz eu sou o principal, a nossa mente remete imediatamente para a morte de Estevão, onde Paulo consentia da sua morte. Tinha o poder de livrá-lo, mas consentia da sua morte. A perseguição na igreja. Mas sabe o que me vem à mente aqui, irmãos? Eu creio que Paulo não tem isso em mente. Eu creio que a razão de Paulo dizer dos quais eu sou o principal é entender que o outro também é pecador, mas eu sou mais pecador do que ele. É porque nós muitas vezes nos achamos que nós somos melhores do que os outros. Deus me salvou porque me achou bonitinho, Deus me salvou porque achou interessante, Deus me salvou até porque, como diz numa determinada linha teológica, Deus me salvou porque Ele sabia que eu ia crer. Não, Ele não sabia que eu ia crer. Efésios 2, Ele implantou em mim o dom da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E Paulo se coloca como o principal, dando-nos a entender que reconheçamos que não há nada de bom em ninguém, principalmente em mim. Não há nada de bom em ninguém, principalmente em mim. Porque muitas vezes nós queremos nos colocar melhores do que os outros. Acharmos que Deus nos salvou por algumas razões, por alguns motivos, que não fosse única e exclusivamente a desgraça da vida espiritual que eu me encontrava. Jesus é o Salvador. Salvador de quê? Ele salva de quem as nossas crianças estão querendo saber. Olha, creia em Jesus. Você não vai passar por problemas. Jesus vai te salvar dos problemas. Não conte essa mentira para os seus filhos. Não digam uma asneira dessa, uma heresia dessa para as suas crianças. Deus não vai nos livrar de problemas. Vamos ensinar às nossas crianças que Deus vai nos dar a graça, tendo Jesus como Salvador. Ele vai nos dar a graça de enfrentarmos os problemas, de passarmos pelo vale da sombra da morte, e que o Senhor vai estar conosco até na morte. Porque se o diabo, diz diabotoso, se o diabo acha
que é vantagem nos matar, nenhuma vantagem há, porque nos matar é única e exclusivamente nos lançar nos braços de Jesus. Ao nos matar, Ele não faz outra coisa a não ser nos lançar nos braços do Pai. Ensinar às nossas crianças que Jesus como Salvador, esse Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Ele venceu. Venceu. E podemos ensinar para as nossas crianças verdades profundas da nossa salvação e principalmente mostrar para elas que maior é aquele que está em nós do que aquele que está em nós. Jesus, Cristo, é o mesmo. Nós servimos a um Deus que não muda de acordo com o tempo, com as circunstâncias, com a cultura, com a época, com os anos. Hebreus 13 e 8 nos diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Essa verdade que revela a eternidade de Jesus faz com que nós entendamos a redenção que Ele opera em nós, conforme aqui Efésios capítulo 1, versículo 11, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o preceito e propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós não fomos salvos por um tempo, porque Deus não é nosso Deus apenas por um tempo. Nós não fomos salvos por um tempo, porque o sacrifício de Jesus tem validade. Amém? Não, amém. O sacrifício de Jesus não tem validade. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício eterno. Porque a nossa morte era eterna. A nossa separação de Deus era eterna. O nosso pecado é eterno. Por isso que exigiu um sacrifício eterno. Uma morte eterna. Como diz o autor aos Hebreus, de uma vez para sempre. Por isso que Jesus Cristo é o mesmo. Porque se Ele fosse temporário, a nossa salvação também a seria. Jesus é a vida eterna. Por isso Ele diz, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós fomos salvos pela eternidade. Devemos entender uma coisa também, irmãos, a passar para as nossas crianças, que as lutas, as dificuldades, as adversidades podem fazer com que elas venham a trilhar caminhos diferentes. O chamado desviar do caminho do Senhor. Tem aquele negócio de desviar do caminho do Senhor? Talvez ela venha até se desviar do caminho do Senhor. Mas nós precisamos compreender uma coisa, que é dar o nosso coração e sabermos que aquilo que nós ensinamos está gravado nas suas mentes e nos seus corações. Elas poderão andar onde quiserem andar, mas jamais se apartará da sua mente e dos seus corações a palavra do Senhor gravada. Agora, para isso, nós precisamos ter a convicção de que cumprimos o princípio de Efésios, ensinar a criança no caminho em que deve andar. E ensinar a criança não é mero apontar o caminho,
mas mostrar os princípios, o caminho e os princípios norteadores desse caminho. Ele é a nossa vida eterna, aquele a quem Deus salva, aquele a quem Deus salva. Deus não brinca de salvar. Deus não brinca de salvar. Deus não erra o alvo. O Senhor ao salvar, por exemplo, o Silvano, daqui a uns 3, 4, 5 anos, Deus vai chegar para o Silvano e dizer: ô Silvano, pai, desculpa aí, não era tu não, era o Eduardo. Deus não erra o alvo. A quem Deus chama, Deus transforma. E a quem o Senhor transforma, faz com que habite o seu Espírito. E aquele em quem o Espírito é habitado, ele é selado. Não é isso que ele vai dizer aqui? Versículo 14 é a garantia da nossa herança. Hebreus 10, 39. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Isso é obra do Senhor. Jesus é o pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que darei pela vida do mundo é esta: a minha carne. Isto era horrível aos ouvidos dos judeus. Com certeza Jesus não está falando aqui em canibalismo. Jesus está oferecendo, está falando em sacrifício, de dar-se a si mesmo, em virtude da fome espiritual da humanidade. Diante disso, ele se torna, conforme Efésios capítulo 5, versículo 23, cabeça dessa igreja, aquele que norteia, aquele que dirige, aquele que pensa, aquele que decide, aquele que sabe para onde leva a sua igreja. Por isso que ele é cabeça. Ele é o cabeça dessa igreja, deste corpo que é a igreja. E Jesus sendo a videira verdadeira, João capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quer que continue dizendo? Aquele que permanecer em mim dará muitos frutos. Jesus não é somente a fonte da nossa salvação, mas ele também continua sendo a fonte de produção da igreja, através de nós. Nós estamos ligados nele, e ligado nele nós daremos muitos frutos. Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15 vai dizer: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando trata a imagem do Deus invisível, nós temos em Cristo a revelação do próprio Deus, não em corpo, mas em propósito, em objetivo. Não se discute aqui a beleza de Cristo, até mesmo porque, conforme Isaías, belo ele não era. Isaías não nos revela um Cristo belo, bonito, cabelos cacheados, lombos, barbas bem feitas, branco, pele limpa, olhos azuis, para aqueles que gostam de olhos azuis. Desculpe aqueles que têm olhos azuis, né? Não vejo nenhuma vontade de ter olho azul.
Eu gosto mais de castanhas. Então há uma tendência de construirmos uma imagem bonita a respeito de Jesus e nos esquecermos do propósito de Jesus, do objetivo da morte de Jesus. Ele é a imagem de Deus, a mensagem de Deus, o verbo de Deus, conforme João 1:1. Ele é a mensagem de Deus, a imagem do Deus invisível, aquilo que Deus quis revelar-nos, revelou-nos através de Jesus. Jesus nunca disse: olha para mim, veja como eu sou bonito. Deus é assim. Jesus revelou sempre amor, misericórdia, compaixão. Jesus foi uma revelação dos atributos de Deus, dos atributos divinos, salvíficos, morais de Deus. Esta é a revelação do Senhor. Por isso ele pode dizer, João 14:6, para concluir. Por isso ele pode dizer, porque ele sabe que veio exatamente para isso, para se constituir caminho, para revelar a verdade e para conceder-nos vida. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o Cristo. Não um mero versículo para decorar, mas uma grande extraordinária mensagem para entendermos e podermos transmitir com profundidade às nossas crianças. E aqui eu quero aproveitar e dizer mais uma vez: não subestimemos a capacidade de compreensão das nossas crianças. Eu sei que há idades mentais, há faixas etárias, mas as verdades de Deus, quando Jesus pega e coloca uma criança no seu colo, quando Jesus ensina, quando Jesus Cristo mostra, ele não está a pensar única e exclusivamente na questão da capacidade intelectual destas crianças, mas no poder do Espírito Santo de Deus na vida dessas crianças. O que ele pode revelar à vida dessas crianças. Nós costumamos dizer para as crianças em determinadas coisas da Bíblia que isso é conversa para adulto. Não há na Bíblia conversa para adultos. Há na Bíblia conversa para pecadores. E as nossas crianças são pecadores. Elas precisam compreender Jesus. Elas precisam entender de Jesus. Elas precisam confiar em Jesus. Elas precisam entender o propósito da morte de Jesus. E até mesmo da morte violenta de Jesus. Sabe, nós não temos nenhuma dificuldade de pegarmos as nossas crianças no período de Natal, enfeitá-las, vesti-las, fazer pagar mico. Nós não temos nenhum problema com relação a isso. Trazemos as nossas crianças ao lado das manjedoras, vestimos, enfeitamos e tudo. Nós não temos a dificuldade de mostrar a manjedoura para as nossas crianças, mas nós temos uma grande dificuldade de mostrar sangue escorrendo na cruz, no período do Natal, da Páscoa, para as nossas crianças. Como que as nossas crianças vão entender o plano da salvação? Apenas colocando ao lado da manjedoura e impedindo-as de compreenderem o sacrifício da cruz. Não há como.
Deus nos abençoe e nos ajude a mostrar essas verdades bíblicas a respeito de Jesus, a compreendê-las, a aceitá-las e, acima de tudo, aceitar o desafio de podermos transmitir de forma sólida, honesta, para as nossas crianças, para que o mais cedo possível elas venham a confessar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Deus nos abençoe. Temos vamos com a participação agora com o trio. E o nome desse trio é Carvalhos do Mestre. Amada igreja, para mim é um privilégio, muita gratidão ao Senhor. Parece mesmo que o Senhor planejou, comemorando os meus 60 anos nesta semana, de estar cantando ladeada das minhas a Thaís, que era tão tímida aos 12 anos, que não queria mostrar a voz. Olha o milagre que Deus fez. Agora, a Fernandinha, que é desse tamanho, ela é membro de uma igreja Assembleia de Deus em Uruará, e ela é envolvida já com o Ministério da Música. Na igreja dela, ela é cantora mesmo, está vindo de um congresso, e ela foi uma das cantoras oficiais lá. Então, mas deixando esse privilégio de talento que o Senhor por graça nos dá, eu quero chamar a atenção da igreja para meditar conosco e sermos assim exemplo para as nossas crianças na mensagem desta música, que as crianças já cantaram aqui, nossas crianças já cantaram aqui, e nós, com toda a consagração e humildade, clamemos ao Senhor que sejamos submissos e prontos a ser exemplos delas para fazermos bênção na mão do Senhor. Sonda-me, Senhor.
Amém? Amém. Obrigado, vamos orar. Te agradecemos, Senhor, nosso Deus, por esse dia. Te agradecemos pela escola dominical. Te agradecemos pela tarde, descanso. Te agradecemos pela noite. Te agradecemos por este culto que a Ti prestamos. Muito obrigado pelo privilégio de Te adorar, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de termos a Ti como nosso Deus, como único e suficiente Salvador, na pessoa de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pela presença do Espírito Santo em cada uma das nossas vidas. E queremos, ó Eterno Pai, continuar Te suplicando, abençoa-nos a cada dia, para que nós possamos também ser bênçãos na vida de outras pessoas, principalmente, ó Deus, das nossas crianças. Nós te pedimos e Te louvamos, Pai, pedindo que Tu nos leve em paz para os nossos lares, nos dando uma semana ricamente abençoada. Essa é a nossa oração que a fazemos em nome de Jesus. Todos os pais, rapidinho, pais.